O amor que lava pés. No vídeo de hoje vamos tratar deste tema. Olá, tudo bem? Sou o Paim Júnior e esse é o canal Propósito em Foco. Falamos já a respeito de vida cristã, mais especialmente no mandamento de amar o próximo. Hoje vamos falar sobre o amor que lava pés. Falamos aqui com relação ao mandamento de amar o próximo, ele ter três parâmetros, ele ter três aspectos. O primeiro é justamente o próximo. Então, demonstra que o amor deve sempre estar presente nos relacionamentos, porque o próximo é sempre quem está próximo. O segundo parâmetro é justamente a si mesmo, né? O amor próprio, que fala, né? Amarás o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Então, assim, um amor próprio como parâmetro. E o terceiro é justamente o que nós vamos tratar hoje, o amor de Cristo, como vos amei. Isso está lá em João capítulo 13, versículo 34. Agora veja, que o próprio, em João capítulo 13, nós vemos até antes desse texto aí, nós vemos a experiência, justamente a experiência do lava-pés. Uma experiência altamente significativa. A Bíblia fala que Jesus estava com seus discípulos, estava à mesa, num determinado momento ele levanta-se da mesa. Ele tira a sua capa, coloca uma toalha na sua cintura, né, e ele derrama a água sobre uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar com a toalha. Ele começa a fazer isso. A gente pode imaginar que houve um certo constrangimento dos discípulos ali vendo seu mestre fazendo um ato como esse. Pedro, né, sempre é Pedro, né, Pedro era mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais agitado do que os demais. Pedro ele chega, ele não, ele demonstra esse constrangimento, ele fala não, meu pé o senhor não vai lavar. Jesus chega e fala assim, olha Pedro, eu tenho que lavar os pés, porque senão você não tem parte comigo. Daí Pedro, exagerado como era, fala, então lava minhas mãos, lava minha cabeça, aquele negócio todo. E Jesus ele tem esse ato de lavar os pés dos discípulos, ele faz isso, lava, enxuga com a toalha. Veja que esse ato de lavar pé havia um contexto também cultural, né? Havia essa condição, as pessoas deslocavam de local para o outro ali, terra de chão, essas coisas, muitas vezes chegavam em um determinado local e tinha o ato de lavar os pés. Mas ele ganha mais significado porque ali é Jesus, o mestre, aquele que tem autoridade sobre os discípulos, que está fazendo isso com seus discípulos. E veja que Jesus ele faz justamente essa afirmação depois que ele termina o ato. Ele volta à mesa e começa a ensinar os seus discípulos. E ele fala, olha, vocês me consideram mestre, vocês me consideram Senhor. E eu estou fazendo isso. Estou dando um exemplo para vocês. Jesus ele trata desse aspecto. E é interessante que aqui vem um grande ensinamento de Jesus. Esse amor que lava pés é um amor que está disposto a servir, está disposto a se doar, está disposto a fazer situações, às vezes, muitas vezes, as mais simples possíveis, né? E pode até imaginar como até constrangedoras, mas no sentido de se doar. Ele dá esse ensinamento aos seus discípulos e ele dá esse ensinamento a todos nós. Veja que daí na sequência, Jesus então fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus trata justamente desta parte. Ele se coloca como parâmetro no amor que deveriam ter sobre uns aos outros. Isso é simplesmente sublime. E é interessante que é tão importante que Jesus dá um status de um novo mandamento. Mandamento, e veja que Jesus trata como grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Trata como se numa mesma condição, né, o grande mandamento. E aqui ele vem falando um novo mandamento, elevando o sarrafo do amor, do mandamento de amar o próximo. Ele está falando agora, o parâmetro desse amor deve ser justamente o amor de Cristo. E aqui Jesus ele está falando com quem? Com as pessoas que compartilharam o relacionamento com ele. Os discípulos tiveram inúmeras experiências com Jesus. Os discípulos compartilharam relacionamento com Jesus. Os discípulos caminharam junto com ele. E é esses discípulos que Jesus está falando. Ó, o parâmetro de amar uns aos outros é o amor que eu me doei a vocês. É o amor que eu demonstrei a vocês. É o amor que eu coloquei no exercício do relacionamento com vocês. O mandamento de amar já estava bem sedimentado na vida dos discípulos. Jesus fala, agora eu dou um novo mandamento. Esse mandamento de amar
tem eu mesmo como parâmetro de Jesus, assim falando aos seus discípulos. Então, é uma grande elevação de conceito que nós vemos aqui, Jesus tratando com eles. A experiência de amar dele com relação aos seus discípulos deveria ser justamente, ou deveria ser o parâmetro, e deve ser o parâmetro para nós. Nós devemos amar uns aos outros, demonstrando interesse, atenção, doação, e tudo isso num ingrediente sublime, tendo Cristo como parâmetro. Nós não podemos imaginar amor simplesmente como muitas vezes se pensa. Parece, a pessoa às vezes se equivoca no ensinamento de Cristo. Pensa no amor como algo omisso, né? Ou como algo covarde. Jesus não ensinou a amar desta forma. Pelo contrário, nós precisamos entender o ensinamento de Jesus com relação àquilo que ele efetivamente ensinou, agora também com relação àquilo que ele praticou em seus relacionamentos. E é assim que nós devemos exercitar o amor ao próximo, ter interesse. Isso demonstra, pelo contrário, atitude, não omissão, e também demonstra coragem, não covardia. O mandamento de amar, ele é algo muito importante que nós devemos ter em nossas vidas. E mais importante ainda é entender esse mandamento de amar tendo Cristo como o nosso parâmetro. Que esse seja um ensinamento que marque as nossas vidas. Que esse seja um ensinamento que marque os nossos relacionamentos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.